na hora da troca, clientes vão atrás de descontos um dia depois do Natal. Policiais militares são presos suspeitos de torturar e roubar moradores de comunidade no Rio. Presidente Dilma sobrevoa áreas inundadas no sul. 1.800 famílias estão desabrigadas. Chuva forte provoca alagamentos e deixa a Inglaterra em alerta. Na Califórnia, incêndio fora de controle ameaça casas. E um passeio de encher os olhos em um dos maiores centros de lapidação de diamantes do mundo. A cada 2 diamantes comercializados no mercado internacional, um foi lapidado aqui em Israel. Boa noite. As vendas de Natal nos shoppings tiveram o pior resultado dos últimos 10 anos. O balanço foi divulgado hoje pela associação que representa o setor. Mostra que houve uma retração de 1% em relação a 2014. Bom, muito em função disso, aqui em São Paulo, esse sábado foi dia de liquidações. E muita gente aproveitou os descontos de até 80%. Sabe para fazer o quê? O quê? Comprar presente de Natal hoje. Dá uma olhada. Uma multidão à procura de um lugar ao sol. Para vender e para comprar, não dá para caminhar aqui, mas tem correria para garantir o presente. Você aproveitou o desconto agora? Bastante, aproveitamos bastante. Nem parece que o Natal já passou. A gente comprou presente para minha mãe, compramos coisas para ela que ela estava precisando. No Brás, um dos centros de comércio popular mais movimentados de São Paulo, tem promoção de tudo. E se pesquisar então... Um dia depois do Natal, quem não gostou do presente ou se o tamanho da roupa não ficou legal, já pode fazer a troca. O difícil é entrar na loja e não sair com um presente a mais. Nessa época do ano, os descontos são uma tentação. Essa aqui, por exemplo, custava 30, passou para 25. E agora R$6. Vale a pena, hein? Vale, muito a pena. Muitas pessoas vieram fazer trocas e acabaram se convertendo em novas vendas também. Diogo que o diga, olha a quantidade de roupa que vai levar. Hoje ele fez a festa, ficou até pesado. Não tem briga para comprar, não é difícil comprar, só é difícil carregar, né? Difícil carregar e esperar a esposa fazer as compras. Nesse shopping de São Paulo, lojas, corredores, escadas, tudo lotado. Muita gente com muita sacola na mão, então eu acho que as pessoas deixaram para comprar agora depois do Natal. Hoje é dia de trocar o presente de Natal. Gilvan saiu para fazer a troca, mas aproveitou as oportunidades. O estoque está em alta, então agora a demanda fica maior e as lojas estão com vontade de escoar isso tudo, né? Eu acho que agora que é a hora que você pode conseguir coisas boas. A presidente Dilma Rousseff sobrevoou cidades atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 1.800 famílias foram obrigadas a deixar as casas e dependem de doações. Em Uruguaiana, diversos moradores tiveram que passar o Natal longe de casa. E como o Rio Uruguai baixa lentamente, o Réveillon dessas famílias não deve ser diferente. E aí não pode sair, né? Tá em barraca, tem que ficar aqui. É pior que tem, né? É a pior. Por mais que tu tenha o que comer, tu não tem onde fazer. É terrível, cara. As chuvas atingem o Rio Grande do Sul há mais de uma semana. Em Alegrete, o rio Ibirapuitã está 12 metros acima do normal. Um trecho da BR-290 foi interditado por alagamento na pista. Na cidade de Agudo, mergulhadores dos bombeiros fizeram buscas a um eletricista que desapareceu ao fazer reparo em uma rede de energia. No município de Progresso, a água invadiu residências. A presidente Dilma Rousseff, que veio ao Rio Grande do Sul passar o Natal com a família, viajou até a fronteira e sobrevoou as áreas mais alagadas. Vamos atuar em 3 eixos básicos. Primeiro, esse que é o resgate das pessoas. Em segundo, é o processo de restauração da cidade. E em terceiro, projetos que tenham sentido no que se refere à retirada das pessoas da área de risco. A Defesa Civil Estadual coordena todas as ações aqui de Porto Alegre. A Central de Doações abastece famílias dos municípios mais atingidos. Por aqui, a situação também é de alerta, já que há a previsão de mais chuva para os próximos meses, em função do fenômeno El Niño. E as chuvas fortes também afetaram os países vizinhos. Na Argentina, Paraguai e Uruguai, ao menos 6 pessoas morreram e milhares estão desabrigadas. Na Argentina, o rio Uruguai subiu mais de 10 metros e inundou diversas cidades. 2 crianças morreram. O presidente Maurício Macri deve visitar amanhã a região de Concórdia,
uma das mais afetadas. Esta foi a pior enchente das últimas 5 décadas. No Paraguai, 4 pessoas morreram com a queda de árvores e cerca de 130 mil famílias tiveram que deixar suas casas por conta das enchentes. No Uruguai, o governo decretou estado de emergência e 9 mil pessoas estão desalojadas. De volta ao Brasil, 8 policiais militares são investigados por torturar 5 jovens de uma comunidade no Rio de Janeiro, isso na noite de Natal. Os suspeitos estão presos administrativamente. Nos braços e no pescoço, as marcas da agressão são queimaduras provocadas por uma faca quente na noite de Natal. A gente deparou com uma blitz na volta do evento. Os policiais já chegaram abordando de forma extremamente agressiva, batendo, chutando, pediu para todo mundo tirar a roupa. Aí começou a tortura, esquentando faca, queimando o cabelo, cortando com a faca quente. 8 policiais militares da UPP do Falé Fogueteiro, na região central da cidade, estão presos administrativamente, acusados de serem os autores da tortura. O grupo passava exatamente por aqui em 3 motos e foi abordado porque todos estavam sem capacete. As vítimas denunciam que os policiais militares exigiram dinheiro para liberá-los do espancamento. 5 jovens foram agredidos. Um deles tem 13 anos de idade. Eles alegavam que a gente era bandido, envolvido com o tráfico e queria dinheiro de resgate. Além das agressões, os jovens tiveram dinheiro e pertences roubados. Este morador viu tudo. No começo alugaram tudo em cima da muleta, celulares, anel, um cordão, depois ficaram escolhendo e colocando no bolso. O caso está sendo investigado tanto pela Polícia Civil quanto pela Militar. Com a chegada do fim de ano, o desafio é aproveitar as festas sem estragar a dieta. Difícil, né? E tem jeito? Acho que não. Bom, no caso das bebidas, os nutricionistas ao menos têm uma recomendação. Basta se informar sobre as calorias de cada uma e, claro, tentar não exagerar. Pense rápido. Qual a melhor escolha? Água de coco, suco de laranja, vinho ou uma cervejinha? Mas decida pensando nas calorias. Só olhando o rótulo, mas não sei. Mais calórica, cerveja. Tem certeza? Absoluta. Cerveja da barriguinha. A maioria só acha qual seria a melhor opção, mas saber mesmo não sabe. Apenas 1 em cada 10 brasileiros conhece as calorias das bebidas mais consumidas aqui. É o que mostra uma pesquisa feita Brasil afora. Mas não fique chateado se você está no grupo dos que não sabem, porque não é assim tão óbvio. Entre as 4, a bebida campeã de calorias é o vinho. Uma taça com 240 mililitros tem 204 calorias. Verdade? Infelizmente, eu vou continuar consumindo bastante caloria, porque eu não vou trocar o vinho pela cerveja. Em segundo lugar, para a surpresa de muitos, ficou o suco de laranja, com 183 calorias. Tem mais do que uma cerveja? Tem. A cerveja tem 147 calorias. Agora que eu vou beber. A melhor escolha é a água de coco. Um copo tem só 43 calorias. Além de não levar bronca da balança, quem prefere o coco ganha de quebra muitas vitaminas, potássio e fósforo. Nada mal. Nós temos que ver a composição do alimento e não só as calorias, que a gente não come números. Então a gente tem que ver a qualidade do alimento. E se for difícil ficar longe dos alcoólicos, escolha sempre beber com moderação. Nada de exagerar. Nossa, vou ter que repensar aí os conceitos. Falando nisso, que tal uma volta ao mundo através de latinhas de cerveja? É o que um comerciante de São Paulo tem dentro da casa dele. Ele é o maior colecionador da América do Sul. E olha que o seu Saul nem bebe tanta cerveja assim. Coleção não é só aquele monte de figurinha que as crianças fazem na época da Copa. Para muita gente, essa é uma mania levada a sério. São coleções de vida inteira. Nós vamos conhecer uma delas agora. Essa é a casa do seu Saul. Essa aqui é a garagem. Só que em vez dos carros, olha o que nós temos. Isso aqui é só o começo. Ele é o maior colecionador de latinhas de cerveja da América do Sul.
São 33 mil itens, várias marcas, vários países. E esse aqui é só o começo. Quando a gente chega nessa porta, daqui para frente é que está a coleção de verdade. Vamos abrir? Tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Esse é o seu Saul organizando. O senhor passa o dia aqui, né? O dia inteiro aqui. Não falta trabalho, né? Não, aqui não falta. Você está com latinhas da onde aí? Deixa eu Aqui ver. é latinha do mundo inteiro. Alemanha, acho que Austrália. Só cinema. Comerciante aposentado, Saul adaptou parte da casa e inventou um sofisticado sistema de trilhos e prateleiras para que a coleção pudesse crescer. Quem é que fez isso aqui? Eu. O senhor mesmo construiu? Olha só, gente. É lata de todas as partes do mundo. Japão. Ali tem Chile. Então, é do mundo inteiro. Ó, Cuba. Chile, Cuba, Estados Unidos, Canadá. China. Bem antes de se aposentar, Saul aproveitava as férias para ir até os países onde encontraria embalagens bonitas, originais. Tem uma raridade aqui, o casamento da princesa Diana. Tem a lata do 007. O que começou como hobby ganhou um tom profissional. Olha só o que descobrimos mais pra frente. Aqui é onde ele guarda o carro, mas mais importante do que os carros é aquela parte ali, olha. Ele tem até um funcionário para ajudar, não é isso? É. O funcionário ajuda a montar essa lista que é importante. Saul pode mostrar o catálogo a outros colecionadores mundo afora. E assim eles fazem trocas pelo correio. Nessa área estão algumas preciosidades. Ele mostra como eram as latas de cerveja dos Estados Unidos nos anos 30. Repare que o formato é diferente. É curioso, a latinha em cima tinha uma tampa, né? Então é uma mistura de lata com aquela embalagem também de Essas garrafa. são as originais, porque quando ia para a guerra não podia pôr uma em cima da outra. Então cortaram isso aqui. E aí é que virou a lata como a gente conhece hoje em dia. A lata que a gente conhece. Nessa outra prateleira estão latinhas mais modernas e muito procuradas pelos torcedores de todo o Brasil. Essas aqui do Inter, o pessoal lá do Rio Grande do Sul deve querer comprar de vez em quando. Não, é porque essas ele tem lá. Ele já tem. Quem não tem essas é o pessoal da Bahia. Entendi. E aí o senhor faz esse meio de campo. Aí nós fazemos essas trocas. Aqui tem também do Guarani Futebol Clube, ó, de Campinas. Santa Cruz, olha só que interessante. Vitória, Bahia, são clubes do Brasil inteiro. Saul conta que a mania das coleções começou quando era garoto, com selos, lápis coloridos, maços de cigarro. As latinhas vieram muito depois, quando já era um comerciante bem-sucedido. Foi há 30 anos, quase por acaso, durante uma viagem para a Ásia. Eu estava na China, com muita sede, peguei uma cerveja para beber e achei que ela era colorida bonita. E fui comprando. Aí da China fui para Bangkok, Hong Kong, Singapura, Tailândia. E fui comprando e guardando. Quem olha a coleção gigantesca, a maior da América do Sul, deve imaginar. Será que o Saul bebeu isso tudo? Não, eu bebo de vez em quando na praia, uma ou outra só. Se fosse beber tudo isso aqui, estava lascado. Não dá. Isso não aqui tinha fígado mais. Não dá, é muita coisa. Nessa sala, ele organiza degustações para os amigos que ajudam a esvaziar as latinhas de mais de 200 países. Mas boa parte do líquido vai embora assim. A mania de colecionar rendeu algumas aventuras pelo mundo. Saul foi barrado num país muçulmano em que o porte de bebida é proibido. Uma vez eu estava voltando de Israel para a China e o avião teve que parar em Bahrein para pouso técnico. E eu com as latas de cerveja, que lá é proibido, porque lá é antialcoólico. Desci, não falaram nada, na hora que eu fui subir, me seguraram. Isso aqui não pode passar. Falei, não, vai passar, se não passar eu fico aqui. Aí pedi para o guarda ir até o banheiro comigo, furei as latas e joguei fora o líquido. O senhor falou, o precioso para mim é a lata. A lata, aí disse que agora pode. Quando eu cheguei no avião, todo mundo começou a bater palma, atrasei mais de meia hora o voo. E no Caribe, a polícia estranhou quando viu aquele senhor esvaziando latinhas no meio da rua. Ele falou, um momento, falei, pronto, agora eu estou preso. Ele foi lá dentro, trouxe o balde, e a própria polícia me ajudou a colocar a cerveja dentro do balde para eles levar para casa.
Hoje as latinhas ajudam o veterano colecionador a fazer novos amigos. Passo meu tempo gostoso. Não fico com aquele, ai, dói aqui, ai, dói aqui. Eu me distraio muito com isso aí. Na casa dele, em São Paulo, todo dia tem latinha nova chegando. Quase todo dia tem os netos e filhos que vêm acompanhar as histórias de Saul. Eles pegaram a mesma mania. Cada um montou a sua própria coleção com outros objetos. Pelo jeito, essa é uma família que também coleciona boas imagens. Atenção, sorriso. Família de colecionadores. A gente viu que o Saul quase não toma cerveja, mas eu fiz uma rápida conta aqui. Ele tem 33 mil latinhas. Se ele decidisse num ano esvaziá-las, tomar todas, ele teria que tomar 90 por dia. Não, ele não teria realmente mais fígado, como disse o Rodrigo, né? Agora, ele podia abrir um museu da cerveja, né? 33 mil latinhas? Já é um museu, lindo mesmo. Bom, mudando de assunto, a Inglaterra emitiu 2 alertas máximos de perigo por causa das tempestades. Nas próximas horas, deve chover a quantidade prevista para o mês todo. Rios do norte do país transbordaram. Animais ficaram ilhados e alguns não resistiram à força da água. Centros comerciais ficaram alagados e o tradicional dia de liquidação pós-natal foi cancelado. Equipes de emergência navegam pelas ruas. Motoristas precisaram ser resgatados dos carros. Mais de 10 mil casas estão sem energia. Barricadas com sacos de areia tentam barrar as enchentes. Em algumas partes da Inglaterra deve chover em 24 o mês inteiro. Tropas do exército foram deslocadas para proteger a população. Como a água não para de subir, estamos preparados, Nel. Na Inglaterra para os Estados Unidos, onde um incêndio fora de controle ameaça casas na Califórnia. As chamas se espalham pelo condado de Ventura, que fica a 100 quilômetros de Los Angeles. Vários moradores foram retirados do local. A energia foi cortada e uma emissora de TV. Esse é um dos destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A mãe da menina Sofia quebra o silêncio. A minha dor é imensurável, é infinita. Eu acredito que não tem nada nesse mundo que vai poder amenizar isso. Lígia Guissagian diz se acredita ou não na culpa do pai. Eu espero que ele conte a verdade. O que ela tem a dizer sobre o comportamento de Ricardo Najar. E as lembranças do último encontro com a filha. Levanta os braços pra mim. Um paraíso natural sem água doce, sem rios ou nascentes. Nossa equipe mostra como a água do mar se transforma em água boa para consumo num lugar tão seco quanto o sertão nordestino. É bem limpa, cristalina. Cheiro não tem nenhum, nem parece ter sido extraída do mar. A ceia de Ano Novo. De norte a sul do Brasil, nossos repórteres mostram os pratos preferidos. Arroz com tucupi, costelinha com feijão tropeiro, angu de milho. Será que tudo isso combina com a noite do Réveillon? E uma ceia especial na praia? E você vai ver também os vídeos que bombaram na internet em 2015. Você vai saber quais foram os mais vistos no Brasil e no resto do mundo. Quem são os personagens que fizeram a alegria de milhares e milhares de internautas? Eu amo meu marido pequenininho. Você não pode perder. O nosso encontro é nesse domingo, depois da Hora do Faro. Até lá! E ainda hoje, a arte de lapidar diamantes em um dos maiores mercados do mundo. Já no próximo bloco, saiba como evitar os casos de otite que crescem e muito durante o verão.
O verão já começou e muita gente adora tomar banho de mar prolongado ou se refrescar bastante na piscina. Mas é preciso atenção. Claro, porque é justamente por causa desse exagero que nessa época do ano aumentam os casos de otite, que são as infecções no ouvido. Sol brilhando forte, calor em quase todo o país. Na estação mais quente do ano, difícil resistir ao refresco na praia. E entre um mergulho e outro, a água que entra nos ouvidos pode provocar otite. E é justamente no verão que aumenta o número de casos de pessoas com infecções no ouvido, por causa do uso frequente de piscinas e da água do mar, uma doença que atinge principalmente as crianças. É que elas ficam mais tempo no mar ou nas piscinas, e isso aumenta a chance de infecções. A água muitas vezes acumula dentro do ouvido, e as crianças, principalmente que ficam várias horas nadando, acaba essa água aquecendo, ficando um ambiente úmido ali, quente, e favorece o crescimento de bactérias no local. Além da dor intensa, sensação de ouvido tampado. Esses são os principais sintomas. Lucas acordou e teve que vir direto ao pronto-socorro. Fica aqui e não sai, tá doendo. Tadinho, é muito ruim a gente ver um filho, né, com dor e não poder fazer nada para ajudar. Para evitar a doença, este médico explica que a cada 3 horas no mar ou piscina é importante fazer uma pausa de pelo menos 30 minutos. E cuidado ao fazer a limpeza do ouvido. A primeira coisa e mais importante é não retirar a proteção do ouvido. Então a cera, que muita gente acha que é uma sujeira, na verdade é o que protege o nosso ouvido da água. A segunda coisa é evitar nadar em águas que não estejam limpas. Então uma piscina com muita gente ou uma praia que esteja um pouco poluída, tentar evitar. Um incêndio atingiu um prédio da prefeitura em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. O corpo de bombeiros foi acionado e combateu as chamas. Ninguém ficou ferido, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Também no Rio, a polícia investiga se a morte do compositor da Vila Isabel, Isainaldo Vieira Leonel, de 54 anos, teria sido motivada por desavenças na escola ou crime passional. Isainaldo foi acusado de vazar a letra do samba enredo do ano que vem. Ele também estaria saindo com uma jovem que é ex-namorada do chefe do tráfico de drogas do Morro do Macaco, Leandro Nunes, o Scooby. O corpo do músico e compositor Geraldo Roca foi enterrado na manhã de hoje em Campo Grande. Somente familiares e amigos íntimos acompanharam o sepultamento. Roca tinha 61 anos e foi encontrado morto dentro de casa. No Pará, bombeiros realizam buscas para encontrar o sargento da corporação que desapareceu depois de uma lancha quebrar na ilha de Cotijuba. Cláudio Silvestre, de 42 anos, foi levado pela correnteza durante um temporal. A seguir, a luta do treinador da equipe olímpica de boxe para mudar a vida de jovens carentes. Temporal no final da tarde coloca São Paulo em estado de atenção. Houve alagamentos e carros ficaram submersos. O Jornal da Record Especial desse sábado já está de volta para você saber que um temporal voltou a causar alagamentos na Grande São Paulo no fim da tarde. Praticamente toda a cidade entrou em estado de atenção. A chuva, que começou na zona leste de São Paulo, rapidamente se espalhou para outras regiões. E essa foi a situação mais comum de ser verificada. Carros boiando, o motor para, as pessoas têm dificuldade para sair de lá e a melhor coisa é abandonar o veículo ali mesmo. Os carros ficaram submersos e as ruas ao redor da cidade universitária também tiveram problemas. Na zona oeste, isso, né? A previsão para os próximos dias é de chuva forte ainda, a continuidade dessa mesma situação, principalmente no período da tarde. Essa instabilidade deve seguir até o Réveillon. E o que chama a atenção, ali tem um semáforo funcionando, mas em São Paulo parece que eles são feitos de açúcar. Choveu, apagam na hora. Acidente com ônibus no interior de São Paulo. O motorista perdeu o controle da direção e caiu numa ribanceira no meio de um bambuzal. O acidente foi perto de Guapiaçu, na região de São José do Rio Preto. O socorro demorou para chegar no local porque não havia sinal de celular na área e ninguém na rodovia viu o acidente. 39 pessoas estavam no ônibus, 6 ficaram feridas e, por sorte, nenhuma com gravidade.
Um passeio imperdível para os apaixonados por pedras preciosas. Nosso correspondente em Israel, Herbert Moraes, mostra como funciona um dos maiores centros de comércio e lapidação de diamantes do mundo. Todos aqui estão atrás de um dos maiores símbolos de riqueza e amor eterno. Ao fechar uma compra, quem negocia um diamante diz em hebraico, Mazal Ubrahá, ou sorte e bênção. Comprar ou vender é o trabalho de um bom negociador. Nava é a primeira mulher a se arriscar no mercado, que até pouco tempo atrás era só dos homens. Ao negociar um diamante, o importante é dizer a verdade, ser direto, explica a veterana. Rami Seren, outro negociador, esconde um tesouro, uma cruz com diamantes, 11 deles vermelhos, além da moldura de ouro. O preço, $100 milhões. É uma peça única. Há apenas 20 diamantes vermelhos em todo o mundo. A cada 2 diamantes comercializados no mercado internacional, um foi lapidado aqui em Israel. O setor emprega atualmente 30 mil pessoas e é responsável por 1/5 das exportações do país. Só no ano passado foram comercializados aqui $28 bilhões em diamantes, o equivalente a 84 bilhões de reais. No Instituto do Diamante, um computador escolhe o melhor corte para a pedra, que é feito a laser. Depois é a vez dos lapidadores. Um trabalho cuidadoso que agora ganha a concorrência dos robôs. Aqui é possível admirar o maior diamante já descoberto. Tem 3.106 quilates. Nesta sala, Marilyn Monroe, que consagrou os diamantes. E ainda outras peças que mexem com o imaginário. Uma caneta com brilhantes e esmeraldas. E a ampulheta com mais de 2.000 diamantes, que nunca deixa esquecer que tempo é dinheiro. Um fenômeno que fascina, mas também assusta. O vulcão de Colima, no México, é um dos mais ativos do mundo. E apesar de atrair milhares de turistas todos os anos, ele também expulsa de casa os moradores da região. A praça sempre vazia. A escola fechada. Por toda parte, um ar de cidade fantasma. Yerba Buena é, como dizem os mexicanos, um pueblito, pequeno povoado, que até 98 tinha cerca de 200 famílias. Mas o governo achou muito perigoso deixar todo mundo morando tão próximo do vulcão e mudou a cidade inteira por uma área mais distante. Mas algumas pessoas ainda moram no pé do vulcão de Colima, o mais temido do México. Este ano ele entrou em atividade e assustou as cidades vizinhas. Foram várias explosões, até 5 em um mesmo dia. As mais fortes aconteceram em julho e obrigaram os moradores a irem para abrigos do governo. Dona Esther Angel passou uma semana longe de casa. Ela mora em Becerreira, um povoado a 13 quilômetros do vulcão. E vive pronta para fugir, com os documentos mais importantes sempre à mão. Mudar para mais longe? Não. Tudo que temos está aqui, diz ela. Lo que tenemos es nada más esto. E Dona Esther nem é das vizinhas mais próximas do Colima. A Lerra Negrete está bem pertinho. São apenas 7,5 quilômetros da casa dela até o vulcão. Ainda assim, Dona Lerra preferiu ficar por aqui para cuidar das galinhas e dos pés de café da família. Ela tem tosse e sente os olhos arder. Mas enquanto pode, vai ficando. A vila tem apenas 16 moradores hoje. Alfonso Martinez é outro que não sai de perto do que chama de irmão. O vulcão libera as energias da mãe natureza, explica. Seu Alfonso acha que melhorou da vista por causa da cinza do vulcão. Mas o Colima, quando desperta, pode ser violento. Essas pedras aqui são resultado de diferentes erupções. Algumas foram atiradas à distância, outras desceram em avalanches de lava. E nós estamos a cerca de 9 quilômetros do vulcão. A nova Yerba Buena está logo adiante, 2 vezes mais longe do vulcão do que a vila original, onde seu Alfonso insistiu em ficar. Aqui, Dona Maria Obirrida se sente mais segura. Eu tinha medo quando aquele vulcão se zanga, lança muita lava e muita cinza. Muita ceniza. É de dar medo mesmo, mas a uma distância segura é um espetáculo.
Como técnico da Seleção Olímpica Brasileira de Boxe, Júlio Oliveira espera que a equipe faça bonito na Olimpíada do Rio no ano que vem. Já como idealizador do projeto Lutando pelos Sonhos, o objetivo do ex-atleta é mudar a vida de crianças carentes através do esporte. Agilidade nos golpes e garra de quem quer ser um campeão. Desde os 5 anos de idade, Thiago se encantou com o mundo do boxe. Eu comecei a gostar quando o Jura me chamou lá em casa, me chamou lá. Aí eu já vi o Canhotinho do Palmarinho, Julião, vi que ele já está nas Olimpíadas. Quero seguir o rumo deles lá. Meu sonho é para ir às Olimpíadas, ganhar aquela medalha lá que todo mundo sonha. Thiago e outras centenas de jovens de comunidades carentes de Belém fazem parte de um projeto social criado por este ex-pugilista. Jura Oliveira já disputou 8 campeonatos mundiais e é o atual técnico da Seleção Brasileira de Boxe. Nós temos jovens aqui que começou nosso projeto, hoje recebe Bolsa Atleta, é um fruto de um trabalho que está sendo reconhecido. O projeto atende anualmente cerca de 10 mil pessoas. São crianças e jovens que buscam no esporte uma chance de mudar a vida, assim como aconteceu com atletas revelados aqui e que agora têm grandes chances de garantir uma vaga para as Olimpíadas de 2016. Julião Neto foi medalha de prata nas provas preparatórias para Rio 2016. O pugilista fala com emoção do projeto que despertou nele o amor pelo esporte e a possibilidade de colocar o Brasil no ponto mais alto do pódio olímpico. Eu brigava muito na rua, então depois que eu passei a treinar, a aprender a modalidade, a nobre arte do boxe, eu parei, nunca briguei na rua, sempre respeito as pessoas mais velhas, entendeu? Sem o boxe eu não sabia nem que eu seria hoje. O Jornal da Record Especial deste sábado termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com o programa da Sabrina.